Olá, minha nação de amigos queridos. Estamos com mais um programa Dilma de Souza na TV. E o nosso programa hoje está super alegre, né? As pessoas reclamando a falta do nosso querido hair socialite, Júlio Freitas. Estará conosco daqui a pouquinho, está todo eufórico, contando muitas novidades. Então teremos Júlio Freitas com Beleza e Fuxico. Teremos doutora Cíntia respondendo as questões jurídicas de vocês e também uma bela reflexão para você pensar, repensar e agir. Se intitula É Preciso Saber Desligar. Esqueça o trânsito caótico, a urucubaca política, o tal balancete no meio, no final do ano. Deixe de lado a cobrança interna, a dívida externa, a tão eterna dúvida. Viver é assim, não há como negar. Para ficar ligado, é preciso também desligar. É fácil? Nem tanto. Descobrir qual é o seu tempo é tarefa nobre. Exige um grande conhecimento sobre si mesmo. Portanto, esqueça o relógio. Seu tempo está dentro de você. Chega de viver com a ansiedade no colo e o celular na mão. Não deixe a agenda ocupar, sem querer, o lugar do seu coração. Respeite sua hora, desacelere, stop. Mais do que correr, é preciso saber parar. Não adianta viver no piloto automático e deixar de sorrir, deixar de viver. Mas como, né? A gente se pergunta se o nosso mundo ao nosso redor nos exige tanto imediatismo. A resposta não está em livros, não, mas está dentro de cada um de nós. E você quer tentar? Então, respire fundo, desencane, perca seu tempo com você. É uma responsabilidade enorme, mas vida ao vivo é para quem tem coragem. Coragem de arriscar, saber a hora certa de parar. Difícil? Pode ser sim. É um exercício diário que exige confiança e um amor incondicional por tudo que somos e acreditamos. Uma aceitação suave dos próprios defeitos, um rir de si mesmo, um desaprender contínuo, um aprender sem fim sobre o que queremos da vida. Não importa se tudo parecer errado e o mundo virar a cara para você, mas a hora é de se perdoar, é de renascer. Nós precisamos respeitar nosso próprio tempo, acreditar no que diz o silêncio na hora em que a mente cala. E meu silêncio, que não é mudo e também escreve, dita com voz desafiante. Confie em si mesma, confie em si mesmo, quebre a rigidez, ouça, brinca, viva com mais leveza. E por favor, desligue-se. Só assim você vai transformar a vida em letra e letra em vida. E ter coragem e fôlego para ser você no momento em que o mundo te atropelar sem licença e disser, chegou a hora. Pense nisso, dê tempo para vocês, meus amores. Precisamos de leveza para viver. Texto de Fernanda Mello. Esse quadro está fazendo o maior sucesso no nosso programa. O que é de direito? Doutora Cíntia Brum, mais uma vez conosco. Muito obrigada, querida, pela sua colaboração. Muito obrigada a todos vocês que estão participando conosco. Continue mandando as suas perguntinhas, tá? Nós estamos aqui com muito carinho. Tenho certeza que o mesmo acontece com a doutora Cíntia, para responder as dúvidas de vocês. Nossos endereços estão aqui na tela. Vocês podem captar aí e continuar nos enviando. Doutora Cíntia, a primeira pergunta de hoje é a seguinte. Prestei concurso público para uma prefeitura. Eram 3 vagas
passei em quarto lugar. Acontece que a terceira colocada foi nomeada e não preenche os requisitos exigidos pelo edital. Como posso proceder? Eu tenho direito a essa vaga? Então, ela é uma pessoa interessada no concurso, né, em preencher a vaga. Se ela tem conhecimento de que essa pessoa, uma das pessoas que já foram nomeadas, não preencheu os requisitos e passou batido, né, pela administração que não verificou isso, ela tem que montar um processo administrativo na prefeitura, requerendo essas informações para que eles esclareçam se existiu mesmo alguma irregularidade. Se ficar comprovado que existiu, ela vai ter direito a assumir essa vaga sim. E se na prefeitura o problema não for solucionado, ela pode entrar na justiça, que aí a justiça oficiará ao Ministério Público para se manifestar no feito, vão averiguar a situação e ela poderá vir a preencher essa vaga. Certo. Uma outra pergunta. Mantive um relacionamento com um fazendeiro por 2 anos e 7 meses. Ajudava ele na manutenção da fazenda. Agora ele terminou o relacionamento e me mandou embora. Quais são meus direitos? Então, é uma situação de união estável. O regime de bens da união estável, ela se equipara ao regime de bens parcial de um casamento. O que significa isso? Todos os bens adquiridos após a união, eles devem ser partilhados de igual forma. Então, se o marido adquiriu um bem, já estava casado, ou a esposa adquiriu um bem, já estava casado, quando do divórcio tem que ser dividido de forma igual. E na união estável se dá da mesma forma, segue o mesmo regime. Então, se ela viveu união estável, conseguir comprovar isso, pode ser também que ela vivia com ele e já tinha feito uma escritura de união estável. Senão ela tem que entrar com o processo de reconhecimento de união estável e partilha de bens. Daí, se ficar comprovado que eles adquiriram algum bem depois que já estavam morando juntos, ela vai ter direito à parte desses bens adquiridos. Ela conviveu com ele 2 anos e 7 meses. Já é o suficiente para reconhecer união estável? Outra pergunta. Essa semana passei por um enorme constrangimento. Ao chegar em casa do trabalho, fiquei sabendo que um funcionário da concessionária fornecedora de água havia comparecido à minha residência e realizado o corte por falta de pagamento. No entanto, o funcionário deixou o aviso de corte com a minha vizinha, que se encarregou de contar a novidade para toda a vizinhança. Estou me sentindo muito constrangido com o ocorrido. Como posso proceder? Esse constrangimento não é para menos, né? Imagina a situação que ele vivenciou, o constrangimento sofrido. Olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele veda totalmente essa prática. Isso se trata de uma cobrança vexatória. O credor, ele tem direito a cobrar a dívida, porém, ele tem que fazer isso de uma forma discreta, que não cause nenhum constrangimento. Ele não pode deixar um comunicado com sua vizinha, não pode mandar um comunicado para os seus pais, não pode mandar um comunicado para a sua empresa. Tem que ser direcionado a você, entregue em mãos, né, ou de uma forma que vá diretamente para você, para que não cause constrangimento. Nesse caso, com certeza você sofreu dano moral. Eu aconselho você procurar um advogado, ingressar na justiça contra essa concessionária de serviços aí, pleiteando uma indenização por danos morais. Você tem todo o direito. Além de ter a água cortada, ainda a notícia espalhou-se pela vizinhança. Pode ser que foi cortado porque ele realmente estava devendo. Até aí não há irregularidade. A irregularidade foi no fato de ter deixado comunicado de corte com a vizinha. O problema está nisso aí. Ok, doutora Cíntia, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo enorme. Beijo.
nossa receitinha prática de hoje, como eu já disse no início, é um super bolo de milho para você se deliciar nesse friozinho, comê-lo quentinho, gente, porque é bom demais da conta com um bom cafezinho, um bom cappuccino, um chocolate. Vamos lá, anotando os ingredientes. Uma lata de leite condensado de 395 gramas. Um vidro de leite de coco de 200 ml. 4 ovos. Uma lata de milho verde com a água. Meia lata de óleo, sendo medida na lata de milho, 10 colheres de sopa de flocos de milho pré-cozido, que você compra no supermercado, 75 gramas de açúcar, uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher de chá de sementes de erva doce, é opcional, se você gostar você coloca, se não gostar não coloque. E vamos então ao modo de preparar. Em um liquidificador, coloque uma lata de leite condensado, o vidro de leite de coco, 4 ovos, o milho verde com a água, meia lata do óleo, os flocos em milho, que são 10 colheres, 75 gramas de açúcar e a colherinha de sopa de fermento em pó. E aí, você vai bater no liquidificador até ficar uma massa homogênea, por mais ou menos cerca de 3 minutos. Desligue o liquidificador e incorpore, então, uma colher de chá de sementes de erva doce, que é opcional, como já disse. Transfira a massa para uma assadeira untada e enfarinhada, pode ser retangular, pode ser redonda, com buraco, como você tiver aí, untada com óleo, e leve para assar em forno médio pré-aquecido a 180 graus por cerca de mais ou menos 40 minutos. Quando ele estiver douradinho por cima, está no ponto. Retire do forno e deixe esfriar se quiser. Se não quiser, coma-o quentinho porque é maravilhoso. Bom demais da conta, minha gente. Chama a galera toda e curta de montão esse bolo de milho nesse friozinho que está aí pedindo. Gente, hoje eu não sei se eu quero ouvir Fábio Júnior, ai que saudade de você, ou se eu quero ouvir Lara Pausini, Extraño Amore, porque está chegando para nós o amor mio, nosso Júlio Freitas. Tudo bem? Olha, Beijo de lagartixa. Mais uma vez, né, meu amor? Ressociety. Estou maravilhoso. Ressociety. Estou maravilhoso. E aí, as novidades? Olha, eu que te pergunto, meu você amor. que faz uma turnê dessas e vem me perguntar de novidades, e eu que quero saber quantas e quantas e quantas novidades você tem. Então, aliás, menina. todos os nossos telespectadores estão curiosos. Então, meu bem, dizem que meu sorriso está um sorriso maléfico. Nossa. Um sorriso de bruxo. Aí me botaram até o nome do bruxo já. Um bruxo do bem, que é o bruxo Elviro. É, um bruxo Elviro. Tô curiosa, quero Então, saber desse assunto. Quem é bruxo Aí Elviro? eu acordei assim esses dias, eu vivi os melhores dias da minha vida. Nossa. Dilma, eu acho que eu estou apaixonado. Eu acho que eu estou apaixonado. Sério? Que delícia, né? Eu acho assim, que um dia desse eu acordei. Nós temos que ser eternamente apaixonados, né? Eu sou muito apaixonado por mim, entendeu? Eu sou apaixonadíssimo por mim. Eu, na última vez que eu acordei, eu olhei no espelho, pensei assim, meu Deus, como ele é generoso comigo, Dilma. Aí eu fiquei muito apaixonado por mim. E tô apaixonado, Dilma. Mas você tá apaixonado por você mesmo e chorando com essa emoção toda? Eu tô com tanta paixão que eu consegui, através dessa paixão, apaixonar alguém. Porque
como se diz o ditado, você só pode dar aquilo que você tem. É verdade. Não é verdade? Não é? Aquilo que sobra pra gente, quando sobra, uma roupa, uma comida, o que você faz? Você doa, né, Dilma? Nossa. Então aqui tá sobrando amor. Eu tô doando amor. Nossa, já imaginou lá do outro lado da telinha? Essa pessoa ouvindo, Júlio? Então, Dilma, hoje eu vim até com um programa, eu recebi um e-mail de uma telespectadora, né? E ela passou por um momento muito difícil na vida dela, né, Dilma? Ela passou por um momento muito difícil da vida dela. Então eu trouxe o e-mail aqui. Sim. Né? Eu vou resumir o e-mail, porque o e-mail é grande, tá? Eu vou, como faz o Jornal Nacional, só vai nas partes sérias. Vamos lá. Então, Nosso Júlio agora, só para esclarecer, virou também conselheiro sentimental. Ô, Dilma, não é nem conselheira sentimental. O que que acontece? Mas tipo é tão assim, legal a gente atender os nossos telespectadores, tipo assim, ela me mandou, e ela disse assim, lê minha história no ar. Ah, que legal. Eu Vamos realmente- lê-la, com certeza. Ela disse assim... Quer uma aguinha? Tá Não, tão obrigada. emocionado. Eu tô emocionada mesmo. Ela disse assim: coração bandido, o coração solitário. Ela colocou no e-mail assim: me apaixonei por uma pessoa com poucos dias em que me encontrava com ela. Essa pessoa é meiga, sensata, delicada. Me levou ao abismo, fechou os meus olhos e me empurrou sobre a ribanceira abaixo. Não. Chegando lá, acordei e vi que estava completamente fora de mim, extremamente apaixonada. 90% do meu corpo era dele, 10% só me pertencia. Aí, vou fechar o e-mail. Manda esse e-mail através dessa linda história em que vou contar. No desfecho, por favor, conte tudo para todos os telespectadores para acompanhar a minha história. Então, gente, o e-mail é um e-mail muito bonito, é legal, Dilma, mas o que acontece? Eu não posso ler o e-mail todo, porque o e-mail é grande, que ela conta como ela conheceu. Ela conheceu essa pessoa através de uma rede social. E essa rede social, Facebook, Dilma, é terrível, né? Facebook, né, Dilma? Facebook é bom pra muita coisa, Facebook faz mas casamento, pra ela foi legal, se ela faz conheceu casamento. e tá amando. Mas vai escutando. Faz casamento, desmancha casamento. Santo Antônio até me mandou um e-mail pedindo para que tirasse o Facebook do ar, que ele perdeu o emprego. Tem aquela música que fala, né? Olha a senha do celular. Né? Aí, Dilma, ela colocou assim, mas este amor... hoje me deixou triste, pois tomou conta, ela já começou a tomar conta da história. Aí ela entrou com a desilusão, né? Ela entrou com a desilusão e que o que ela acontece? Ela falou assim, eu estava sendo proibida e coagida a ter amigos nas minhas redes sociais, atender certas horas e eu estava empenhada a devolver para ele toda a minha vida. E o que acontece? Eu chamava ele para ir viajar, ele disse não. Eu chamava ele para vir à minha casa tal dia, ele disse não. Eu voltava e pedia, fica comigo, ele disse não posso. Aí, nessa história toda, eu resolvi uma grande busca e apreensão, que é chamado BA. Então, formatei, levantei um dia decidida, olhei para o espelho e disse, vou à caça, senão o caçador me mata. Né? Esse é o e-mail dela, da nossa ouvinte. Ela é toda poética, né? Aí ela colocou assim, aí ela começou uma investigação, fala aqui no e-mail, aí ela abriu uma investigação e nessa investigação ela descobriu que estava sendo traída. Uau! Então, depois gente, desse amor todo, é uma loucura essa história, realmente o e-mail me chamou muita atenção. Eu recebo muitos e-mails, né? Mas esse e-mail me chamou atenção porque ao mesmo tempo de uma grande chuva de amor, veio uma chuva de desilusão. Mas ela fala se ela conseguiu conhecê-lo pessoalmente? Sim, ela teve vários encontros com eles e tal, com ele. Não foi só em rede social? Foi só em rede social, não. Eles já estão juntos desde janeiro, né? Mas o que acontece? Ela começou a desconfiar
de rede social dele. Começou a fazer uma busca incessante. O BA. Isso, o BA. Uma busca e apreensão. Na rede social. Isso. Aí uma amiga dela estava numa escola, numa determinada escola, e recebeu, assim, ela falou assim, uma conterrânea hoje está muito feliz. Aí, essa segunda pessoa que ouviu disse assim, mas por que fulana está feliz? Ela disse assim, porque o namorado da fulana é da sua cidade e ela encontrou com ele ontem. Olha, Dilma, que loucura. Aí ela falou assim, aí a amiga que ouviu sabia que a amiga estava na busca e apreensão dessa pessoa. Aí entregou entregou de pratos aí a pessoa. A Dilma disse ela que começou a investigação, fala aqui no e-mail. Eu juro pra você que... Diz que a gente não deve jurar, né, gente? Mas olha, eu confesso, digamos assim, que eu não entendi muita coisa, não. Mas eu quero saber o que ela quer. Ela quer que você fale pra ela o que ela deve fazer? Não, você não entendeu, porque você não está prestando atenção. Claro que eu estou. Mas claro que eu estou. Dilma, capita uma coisa, Mas é muito amiga da amiga do amigo. Mas é assim, olha, a amiga dela... Entendeu? Da vítima. Sim. Vou colocar assim, vou falar em procedimentos jurídicos. Então, já que você não entende... Não estica mais, né? Porque senão cansa. Então tá. Vamos lá, fala o que você tem que responder para ela. O que você acha dessa situação eu toda? acho assim, a pergunta é, você vingaria de uma traição ou você perdoaria uma traição? Então, né, nossos telespectadores podem comentar. Eu acho que é uma pauta bem instigante. De uma coração partido é muito difícil, né? Com certeza, né? É assim, meio que, nossa, essa história é uma história Ela quer linda saber, de então, amor. o que o nosso público acha. Ela quer saber, né? Se você vingaria desse amor... Se ela se vingaria ou se ela perdoaria. Perdoaria. Você quer falar que eu falo meu ponto de vista? Você sim? quer que eu Pode. fale meu ponto de vista, Dilma? Acho que deve, até para ela... Eu acho que eu vou falar meu ponto de vista. Meu ponto de vista, eu não perdoaria. Eu vingaria. Eu vingaria, Dilma. Depende muito, isso é muito relativo. Eu vingaria, Dilma, sabe por quê? Mas eu acho que errar, todos nós erramos, nós somos humanos. E todos nós somos passíveis de perdão e de erros também. Eu vingaria com um exemplo. Olha pra você ver. Dilma, eu tô lindo demais. Então, eu vingaria eu vingaria pelo sentido da coisa. Por que eu vingaria? Porque eu acho que todo mundo, quando faz alguma coisa, faz com a plena virtude em que está errado. Então, as pessoas não são coagidas a fazer aquilo, o errado. As pessoas, elas não se respeitam as outras mais como se antigamente respeitava, né, Dilma? Então, o respeito é muito importante em qualquer relacionamento. Eu acho assim, desde o momento que você não tem mais respeito, então você deu a liberdade para outra pessoa. Então, querida, joga no tronco, passa o chicote e deixa sem o couro. Nossa, mas que conselheiro mais sem sentimento. Não é nem sentimental. Eu acho muito assim, sem sentimento. porque eu sou de geminiano, então eu tenho uma personalidade severa. Fortíssima. Então eu sou assim, eu dou aquela punição árdua, mesmo que eu não passe mais naquela estrada, Dilma. Mas eu não deixo nada em pé. Eu roço tudo mesmo. Entendeu? Então eu acho assim. E o resto agora, querida? E o resto? Agora me conta do passeio. Então. Tudo. Você me disse que tinha tantas novidades para contar para os nossos telespectadores. Tá todo mundo na curiosidade. Então, já contei, ó. Sim. O passeio foi lindo, 12 horas de voo, Dilma. 12 horas de voo. Nossa, terrível. Eu achava que eu nunca mais ia botar... Você foi para Espanha, Madrid? Eu fui Você mandou uma foto lá de Madrid. Então, né? fui Madrid, Espanha,
Eu fui em Portugal e o que acontece? Andei ali em Sintra, Fátima, foi maravilhoso, Dilma. Que legal, foi que tudo legal. de bom. Nos abandonou, mas foi legal. Foi um conhecimento, né? Eu pude conhecer a Academia Fórmula, que é a academia de cabeleireiro lá de profissionais, foi maravilhoso, né? Vi o prédio da L'Oréal em Paris, né? E foi assim, espetacular, Dilma. Só que Paris deu um enchente, né, Dilma? Você ficou sabendo? Deu. Ficou enchente, Muito. mas só que assim, quando eu cheguei, entendeu? Aí o que aconteceu? Já estava começando. Aí no outro dia eu já saí. Então não deu. Você pensou se você se afoga lá na enchente? Não. Morrer no Rio Sena é luxo, querida. Olha que pérola do Júlio, gente, Não olha. é verdade? Morrer no Rio Sena é morrer feliz. Olha. Entendeu? Vai ser banhada pelos perfumes francês, morrer no Rio Sena. As coisas não tão legais, tão bonitas por lá, pelos Estados Unidos, não. Você viu o que aconteceu ontem na Flórida? Eu vou até comentar sobre isso. Eu acho assim, foi uma... Lá em Orlando, onde tantos brasileiros moram, né? Vão, os brasileiros vão sempre eu acho assim, pra lá. foi uma coisa tão assustadora, tão chocante, tão assim, bizarra ao mesmo tempo, porque você vê 50 e poucos corpos estendidos por um atirador, eu acho assim, realmente já deve ter morrido, né? Porque lá eles não dão cadeia, eles matam também. Então a pena é a morte também. Então a gente aqui, eu deixo minha parte solidária, né? Para a classe LGBT. Eu acho assim que você pegar uma boate ou uma festa, você atacar em pessoas, é muito difícil, porque são muitas pessoas reunidas. E, de repente, são pessoas que vão pagar por uma coisa que não tem culpa. Verdade. Né? Então, eu acho que realmente foi um ato assim. Lá fora, eu como uma visão completa, lá fora é bonito, tudo que é bonito pode não ser legal, né? Então eu acho assim, o que é bom é aquilo que você conquistou, é o pedaço que você conhece. Morar é igual você estar no seu corpo. Se você não conhece o próprio corpo, não tem como conhecer o outro corpo. Não é verdade, Dilma? É verdade, ele hoje está romântico. Eu acho, Dilma, que 90% das nossas pessoas... o toque com sutileza, né? Eu acho que bacana. 50% das pessoas, elas não se viram no espelho perfeitamente igual elas são. Porque talvez elas deixavam de dar oportunidade às outras pessoas e davam a si mesmo, né? Então eu acho que o amor manda, né? O amor, ele vence tudo, não tem aquele batimento que dá aquela secura, né? Quando você abre a porta. Então, olha para você ver, Dilma. Olha a pulsação do como coração assim? do Júlio. Como que Ele apaixonou de vez. Como que é interessante. Quando você está esperando a pessoa que você gosta, olha, vou te dar, entendeu? Olha para você ver como é que é interessante. Olha, você bebe água sem ter vontade. Você vai ao banheiro, você não faz xixi. Dilma, você falta pouco subir pelas paredes, você olha a hora parece que trava. A primeira batida na porta, o coração sobe pela boca e a perna dilata que você fica assim, estarrecido. Não é verdade? Meu Deus do céu. Não, isso aí é verdade. E às vezes você você manda uma mensagem para a pessoa, você fica assim, o que eu escrevo para ela? Aí quando ela visualiza que ela não responde, você fica, com quem que ela está, o que ela está fazendo, né, Dilma? Gente, conclusão, as novidades do Júlio para nós, para vocês que estão aí nos acompanhando, né, é paixão. Eu me caso em janeiro, Dilma. Sério? De 2017? 2017. Parabéns. Então eu que já quero deixar um pré-agendamento com a cobertura da nossa TV. Olha, eu sabia que ele já estava querendo alguma coisa aqui para... gente, eu vou casar porque eu acho bonita essa coisa de casar, né, Dilma? Você quer ser minha madrinha? Óbvio, ao vivo em cores, com muito chamei prazer, no ar, né? não é? Eu acho assim, muito prazer. que quem me perde como verdadeiro amor, perdeu um grande Oscar.
Nossa! Não é verdade? Dilma, Você é um amor mesmo. realmente, a pessoa que pode ter um pouquinho de mim perto dela, é um diamante em lapidação. Não é, Dilma? É sim, você Não, é um doce. verdade. É assim, é uma energia tão positiva, tão positiva. Quando eu cheguei, a luz do estúdio Vê apagou. se eu posso discordar aqui, vê, gente? Posso. Então, não, você- mas você realmente é um menino doce, né? Meigo, sincero, Então. autêntico. O Júlio, gente, é muito autêntico. Vocês que ficam aí rindo comigo e com o Júlio, vocês percebem isso, né? Que ele é verdadeiro, é autêntico. Ele não sou se mesmo. preocupa se ele está falando errado, se a palavra está saindo certo, se está saindo errado. mas eu procuro Português acertar. não é com ele. Ele tenta, mas ele não está nem aí. Você está sempre no pedestal, sem querer ser mais do que ninguém, mas sempre sendo você mesmo. Eu acho e isso que- é a melhor forma Eu de acho se que viver. quando a gente, ô Dilma, eu aprendi uma coisa, que quando a gente tenta ser o que a gente não é, eu acho assim, o que atrapalha a grande luta da classe LGBT são os que a gente chama assim, incubados, né? Que é os incubados que faz toda a larida, que toda anarquia é os incubados. Então, tipo assim, eu acho que as pessoas deveriam se respeitar a si mesmo. Com certeza. Né? Eu acho que quando você dá o recado e você fala quem verdadeiramente você já deixou um ato de respeito. Então, quando você deixa no ar, você fica vulnerável, você não fala quem é você está sujeito a qualquer classificação. Então, quando eu chego, eu já chego, olha, sou o Júlio Freitas, me respeita se puder, se não puder, não me respeita. Então eu sou assim, sou igual. Então, a gente tem que ser assim. Não é eu verdade? te respeito muito, você sabe disso. Claro, tenho um carinho senão eu também não enorme por estaria você. aqui, né? Senão você já estava dentro do meu caldeirão. Gente, eu lá em casa... Nossa, eu que tenho... bruxo. Bruxo o quê? Bruxo, eu viro. Então, eu tenho realmente um Agora, quarto... eu me vi né? Eu dentro do tenho caldeirão. Mesmo, eu tenho mesmo um caldeirão, tenho um quarto, então que eu faço meus rituais, todos os meus preparos, e ali eu faço todo o meu arsenal. Dilma, afinal de contas, né? A gente não é obrigado a agradar todo mundo, mas Lógico. os que discordam... Cada um tem é que- cada um e a gente respeita todas as diferenças. Mas deixa eu te pedir uma coisa. Vamos fazer rir. Vamos rir. Mas você já riu. Eu Só quero de olhar pra mim, um você já babado riu. forte. Você disse que tinha um babado forte. Ah, o babado forte é meu, né? Esse babado meu que eu vou casar mesmo. E outra coisa, não tem fofoca quente, querida. Até a televisão tá ruim de fofoca. Você acredita? É mesmo, né? Não tem nada de fofoca. Meninas Notícias ultimamente só tem sido ruim. E só todos os lugares que você vai, Dilma, só fica assim, ai que frio! Ai que frio! Ai que frio! Gente, mas o frio nos últimos dias por aqui tá demais. Aliás, não é só por aqui maravilhoso, não, né? Dilma? Eu adoro Rio de isso. Janeiro também tá eu adoro. cheio de frio. Me falaram, Deu 9 graus essa madrugada aqui Me falaram em que Pádua. que te viram lá no Recreio dos Bandeirantes, né? Uma barata me soprou pra mim assim, que estava lá, né? Você estava lá. E Você estava para Espanha, Madrid, e eu estava simplesmente na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Verdade, né, querida? Então, mas é isso. Eu quero também parabenizar, que eu não posso deixar aqui de agradecer e parabenizar a festa de Santo Antônio, que foi um sucesso, né? Um acontecimento aqui na nossa cidade. Foi maravilhoso, eu adorei. Mais uma vez a Igreja Católica, né? Ela nos surpreende e os seus colaboradores. Eu acho que a festa de Santo Antônio, ela é uma coisa tão legal que todo mundo trabalha sem visar o dinheiro, né? Então eu acharia que as pessoas elas deveriam se empenhar mais em si. Eles têm uma equipe muito coesa, né? Muito coesa. unida. Então eu acho assim que trabalha em prol né? do do bem-estar. dinheiro, mas que vai para as ações sociais da igreja. Do assim bem-estar, que me disseram. do bem-estar de muitas pessoas que não puderam estar ali, né? Porque a gente, para quem não sabe, gente, quanto a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Santo Antônio de Pádua e a Igreja Matriz Santo Antônio, como a Nossa Senhora das Graças, como a nossa São Félix, a Igreja São Félix,
tem um papel principal na sociedade. A Metodista Central, né? hoje, Todas, muitas igrejas, elas ajudam muito. Fazem esse trabalho social. Um trabalho social muito legal. Que é muito importante. E faz um levantamento das pessoas. É claro que né? tem aquelas exceções, né? Eu acho assim, mas não Dilma, cabe nem aqui a gente falar assim, sobre. Eu acho né? assim. Vamos enaltecer aqueles que estão fazendo a sua parte, que é o que a gente deve fazer. No ninho daquele passarinho que é chamado galo do campo, né? É um passarinho, é um pássaro. Vai ter sempre um filhote de godero, porque o godero, o que ele faz, Dilma? Ele bebe o ovo do galo do campo, quebra e bebe o ovo e bota o dele. Treteiro, porque ele não gosta de chocar. Ele não gosta de coincidentemente, você falando isso, não tem um ninhozinho de godero ali no meu jardim? Então ele eu estava achando que ia nascer um passarinho lindo. Nasceu um godero desse tamanho. Então, quase não cabia dentro do ninho. Então, é assim, entendeu? Então, o que acontece? É um criando o papel do outro. Depois a mamãe dele levou ele, eu não vi. Então, realmente é uma coisa louca. Até a natureza, ela tem um desfecho meio que trágico, né? Tipo assim, um pássaro vai lá e bota um ovo dentro de um outro ninho que não é da raça, da linhagem dele, e o outro é obrigado a cuidar. E cuida com amor, né? E cuida com amor. É o sentimento maternal, né? Mas falando de festa, a gente tem que lembrar também que nós temos agora, no final de junho, princípio de julho, a exposição agropecuária de Páscoa. Eu vou estar lá fazendo a cobertura. Uma vasta programação. Eu vou estar lá. Vários shows. No próximo programa nós já estaremos falando também sobre os artistas que estarão se apresentando lá. Eu vou entrevistá-los. Uma super festa. Claro, maravilhosa. Entrada franca. Tem que ser, né, Dilma? Porque a gente está vivendo recessão, então tem que abrir os portões para tudo. Não é? Né? Pois é. E eu acho que eu queria fazer um trabalho social, gente, já falando assim, eu queria assim, ter um salão enorme, ter uma equipe de produção, para mim pegar as pessoas na rua, sabe, Dilma, com uma van, igual o programa da Ana Maria Braga, Você Mais Poderosa, e botar assim as pessoas lá dentro e transformar, porque eu acho que a grande transformação começa de dentro, claro, né? Claro que na minha equipe teria que ter uma boa psicóloga, porque eu acho que o psicólogo, hoje um psicólogo tem um trabalho importante na vida da gente. Com certeza. Não é verdade? O psicólogo aprende a ouvir. Eu deixo a minha psicóloga louca, né? Porque eu falo. Ela só escuta. Não é verdade, Dilma? Pois é, mas é a função dela, né? E agora, para poder também, fechamento aqui da nossa fofoca, Wesley Safadão vai estar em Muriaé, né, em agosto, e eu também já recebi o contrato para poder estar participando e levando a nossa TV muito além do que ela é. Oba! Entendeu, querida? Estamos juntos. Então. E juntos somos. Gente, não deixa de marcar seus horários no Júlio Freitas, tá, querida? Não fica feia, fica bonita. Então, porque você tá na rua. Eu tô lá na Prefeito Alberto Vaz, no prédio, no apartamento 203. Vai lá, querida. Bairro Ferreira, né? Bairro Ferreira. Fica linda, maravilhosa. Sempre com esse astral maravilhoso, divando, né? porque não tem além coisa... de sair belíssima, sai feliz. Faz né? uma terapia comigo, né, querida? E eu nem cobro a terapia, porque amar, Dilma, nunca é demais. Porque quando você se ama... Falei hoje com um menino tão apaixonado. Porque quando você se ama, Dilma, você se arruma. Não é verdade? É verdade. Você se motiva, né? Você tem uma motivação, entendeu? Meu amor, um beijo, te amo, mas tá? vale a pena se motivar para arrumar a si mesma, a si próprio. Mas, Dilma, eu não vou falar quem é meu amor. Precisamos amar-nos primeiro. É verdade. Não, Dilma, o que nós falamos no início do programa? Sim. Você só pode doar aquilo que você tem. Exatamente. Então, quando você não tem amor, você não pode doar amor. Aí doa pescoção. Aí aonde eles brigam, né, Dilma? Maravilhosa. Tá bom, querida. Qual vai ser a receita de hoje? Bolo no fogão? Não, hoje é um bolo de milho de conserva. Já fiz. Maravilhoso, gente. Fácil de fazer. Para tomar com um bom cafezinho. Nesse friozinho, você pode comê-lo quentinho.
É verdade. Olha, Dilma, eu já fiz esse bolo e é dos deuses mesmo. Show! Então, meus amores, vou deixar aqui o meu abraço para vocês. Está lá o link do programa. Curtem lá. Dilma, e vamos deixar nessa pesquisa no ar. Você acha que essa pesquisa... Quem quiser dar a sua opinião... Ela é pertinente, gente. Então, história que o Júlio você perdoaria uma traição ou você vingaria do amor que você sentiu? Então... Acesse lá embaixo do nosso vídeo. Eu acho, Nossos né? endereços estão aqui, mas acessem direto lá embaixo do nosso vídeo e façam os seus comentários. Direcionem para o Júlio. Assim, eu acho que o que acontece? Dependendo do tempo, do ponto de vista. Dependendo do ponto de vista, eu acho que vale a pena ser feliz. Com certeza, Né? sempre. Cuidado, porque paixão, muita paixão, costuma se atropelar um pouquinho lá na frente. Não, tá? querida, não atropela, não, sabe por quê? Aonde tem fogo, a fumaça não apaga nunca. Pois é, minha gente, depois da gente rir tanto com o nosso querido Júlio Freitas, eu falo para vocês, olha, tem um provérbio chinês que diz: o segredo da longevidade é comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. E hoje nós rimos de montão. Deixo para vocês um grande abraço e um grande beijo e até a próxima. Beijos!